Hoje vou começar com o que está pegando fogo. Bem agora. O Irã atacou os países do Golfo Pérsico. E repare, não atacou exércitos. Bem parecido com o que a Rússia faz, a mesma coisa. Contra civis. Mísseis balísticos e drones de combate foram lançados contra o Kuwait, o Bahrein e navios civis no Golfo. No Kuwait, drones e um míssil destruíram o terminal de passageiros do principal aeroporto internacional. Uma pessoa morreu, mais de 60 ficaram feridas, se não me engano. O aeroporto parou, voos foram cancelados e painéis apagados. O Bahrein fez um protesto dizendo que atacaram alvos civis. A Guarda Revolucionária imediatamente anunciou para o mundo inteiro que teria atingido o coração da Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein, a base americana na região. Os americanos dizem: por favor, pessoal, se quiserem temos todas as imagens, até de satélite, não acertaram em lugar nenhum. Mas, senhoras e senhores, uma mentira escandalosa sempre serviu ao Irã como arma, assim como um drone. É isso, e devemos sempre nos lembrar disso. Os Estados Unidos reagiram naquela noite, atingindo a estação de comando iraniana na ilha de Qashm, no Estreito de Hormuz. E o Irã, em resposta, declarou que estava prestes a atacar bases americanas e navios americanos. Lá é um vai e vem, golpe por golpe, história por história, resposta por resposta. Agora, um segundo, então, antes de continuarmos, eu quero, digamos assim, prometer uma coisa, até o final desta conversa. Vou contar o que aconteceu no Líbano no início dos anos 80, foi quando meu regimento de artilharia entrou lá durante a operação no Líbano. Quero que vocês entendam, saibam, não só teoricamente, mas, bom, não sei, para vocês ainda é teoria. Para mim é algo que vi com meus próprios olhos, mas que mesmo assim chegue até vocês, sim. Então vejam, isso é muito mais importante do que parece agora. Então por que o Irã fez isso? Vamos pensar. Do ponto de vista militar, não teve muito efeito bom. Lá, a Quinta Frota não foi afundado. O curso da guerra, então, não foi mudado pelo terminal civil. Então não é só um resultado militar, certo? Isso é uma mensagem. Que mensagem? Você, isso é o Irã dizendo ao mundo: vejam, eu posso fechar o Golfo, posso incendiar seu petróleo, posso apagar seus aeroportos, posso alcançar sua frota. Vocês não estão totalmente seguros? Sim. Então me deixem em paz, vai sair mais caro para vocês. Não é bem um ataque, é uma chantagem. É como uma picada de agulha? Essa dor espetou. Vejam o que posso fazer. O objetivo não é destruir, mas assustar. Aumentar o preço da pressão de tal forma que o mundo desista, tipo, deixa pra lá, vamos acalmar, vamos dar pra eles o que eles querem. Lá, bem, isso era chamado de apaziguamento, o que a Europa fazia, o que o resto da Europa fazia, e a Alemanha também, em algum momento nos anos 40. Sim, ou seja, fim dos anos 30, começo dos anos 40. E o que aconteceu agora? Então qual foi a resposta que o Irã recebeu? Bem, na mesma noite. Sim, os Estados Unidos atacaram Qashm. A resposta foi curta: bum. Se você bate, vai receber o troco. E isso vale a pena destacar, porque normalmente era o contrário. E o Irã já estava acostumado com isso. Normalmente o mundo, ficava assustado e cedia. E para que vocês entendam por que ceder a Teherã, bem, isso não é 99%, isso é sempre uma armadilha. Preciso mostrar mais uma coisa para vocês e, ao mesmo tempo, nomear a única coisa que o Irã teme. Realmente teme perder mais do que qualquer outra coisa no mundo. Bem, quando vocês virem isso, vão entender, na verdade, toda a guerra por completo. Lembrem-se, no fim, direi quanto tempo é necessário e o que deve ser feito para resolver isso. Vale a pena? E será que Trump pode realmente fingir que está bravo com Bibi? A resposta para a última pergunta me surpreendeu. Então é sobre essa única coisa, certo? Por trás de todo o barulho de hoje, Teherã tem algo que guarda como a menina dos olhos, ou seja, um martelo que teme desesperadamente deixar cair, perder ou quebrar, tendo o Hezbollah. Não é o Hamas, não são os Houthis, não confunda essas ligas. O Hamas é aliado do Irã. Os Houthis são um incômodo para a navegação alheia, por assim dizer. Úteis sim, mas descartáveis. O Hezbollah é diferente. Essa é a coroa iraniana, seu exército de elite entrincheirado, bem na linha de frente da fronteira com Israel. O Irã construiu isso do zero. Desde os anos 80, sim, desde os anos 80 por décadas, bilhões de dólares, armas, treinamento, formaram quadros do nada. Samuel. O exército não estatal mais armado do planeta, com 120 mil ou talvez, aliás, até 200 mil foguetes, quem sabe, né? Eles falam 100, 150 mil, não sei. Isso não é um partido libanês que se perdeu no radicalismo por acaso.
É uma guarnição iraniana, só vestiu outro uniforme, só isso. Porque ele precisava disso, o Irã, e ainda precisa agora. Porque isso é uma adaga iraniana na garganta de Israel. Enquanto o Hezbollah estiver no sul do Líbano, os iranianos sempre terão uma carta na manga, sempre terão com o que ameaçar, sempre terão atrás de quem se esconder. Como se diz, dissuasão e chantagem em uma só mão. E se o Irã perder o Hezbollah, acontece o seguinte: metade de todo o poder iraniano no Oriente Médio não está baseado no próprio Irã, mas sim nesse posto avançado na fronteira de outro país. Se você tirar o Hezbollah, Teherã perde uma perna. Ou seja, de uma vez só, perderá a linha de frente, seu principal instrumento de intimidação e maior carta de chantagem. Não é uma parte, é tudo. É por isso que para ele isso não é preocupação, é pânico. E é exatamente essa pânico que você vê na mesa de negociações agora mesmo. Enquanto drones caem sobre Kuwait Quay, o Irã tem uma condição insistente e clara: deixem o Líbano em paz. Vamos primeiro estabelecer um cessar-fogo lá e depois conversamos. Não mexam com o Hezbollah primeiro, é isso que eles estão literalmente implorando. E agora vou provar minhas palavras, pois ele é um mentiroso em série. E implora para poupar um lado enquanto ataca com força total do outro. Essa é a chave de tudo. E as chaves não são devolvidas, senhores, as chaves são tiradas de ladrões, bandidos, mentirosos e trapaceiros. E é por isso, exatamente por isso, que Hezbollah não pode ser deixado em paz de jeito nenhum. Bem, ela precisa ser tirada das mãos do Irã. Surge então uma pergunta legítima: por que não podemos simplesmente chegar a um acordo amigável? Assinar um documento, negociar garantias, porque Degiran tem um método com M maiúsculo, nós. O método é sempre o mesmo, há décadas. Se você ouvir pelo menos uma vez em toda a sua nudez, vai reconhecê-lo sempre, instantaneamente, pelo primeiro movimento. O método se resume em 3 passos. 1, 2, 3. Primeiro passo. Primeiro, me dê isso. Me dê isso, aí eu sento à mesa. E se não me der, eu não sento à mesa. Segundo passo. Sentado à mesa. Promessas bonitas, firmes, diante das câmeras, com apertos de mão, com beijos no diafragma. Terceiro passo. Teherã embolsa a concessão, e as promessas, as concessões que lhe fizeram, sim, dão por baixo dos panos. E as promessas, bem, acabam sendo exatamente o que foram todas as promessas anteriores. E imediatamente inventam uma desculpa para explicar por que não é possível cumprir. Ou seja, conseguimos o que queríamos, prometemos, mas depois as circunstâncias não nos permitiram cumprir. E eu não peço que acreditem apenas na minha palavra, senhores. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Sim, vou mostrar 4 vezes. E na 4ª vez, vocês vão ver com seus próprios olhos o próprio Hezbollah em ação. E vocês vão entender por que sem o Líbano não haverá paz. Bem, sem o Líbano, quero dizer, sem uma solução para a questão libanesa, não haverá paz, nem acordo, nem tranquilidade. Bem, aqui está o primeiro exemplo, Paris. Que ano foi aquilo? 2003, talvez 2004? Começo dos anos 2000, sim, com certeza. O Irã foi pego em flagrante. O programa nuclear secreto dele foi revelado. Ops, nós enganamos vocês? Haha, a pressão aumenta. O que Degiran faz? Ele se senta com os europeus. Lá estão a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, e em Paris ele dá sua palavra. Que palavra? Temporariamente. Temporariamente? Vamos parar o enriquecimento de urânio? Eles mesmos estão propondo. Um gesto de boa vontade. Tempo de 5 minutos por 27 dias temporariamente. A Europa respira aliviada. Bem, graças a Deus. A tensão diminui, prometem incentivos econômicos, comércio, palavras calorosas. Todos se abraçam, se beijam, bebem champanhe. E depois de pouco mais de um ano, em janeiro de 2006, o Irã anuncia que, na verdade, retomou o funcionamento das centrífugas. Em fevereiro sai do protocolo adicional, o mesmo que autorizava a entrada dos inspetores. Primeiro, não vou deixar entrar. Segundo, nunca permitimos que entrassem onde não queríamos. E vocês nem sabiam nada sobre isso. Nos lugares que vocês conheciam, às vezes deixávamos entrar. O enriquecimento está a todo vapor, fora os selos da AIEA. A questão vai para o Conselho de Segurança da ONU e eles começam a ficar assustados. Vamos fazer as contas. Como todos nós fazemos isso, o que o Irã ganhou 1 ano de respiro. A pressão foi aliviada. Reputação de parceiro com quem se pode negociar. Legal. O que o Irã cedeu? Bem, então vamos pensar. Ele não cedeu nada. Bem, absolutamente nada. Promessas? Promessas.
Bem, vale tanto quanto o papel em que foi escrito, e o papel já foi usado, desculpe. Quanto vale? Não vale nada, absolutamente nada. Esse foi o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, de forma pura, em laboratório. Lembre-se desse desenho, depois ele só se repete, eles não foram os primeiros a fazer isso. Estou apenas contando para vocês começando a partir desta data. Segundo exemplo, então, 2015, o acordo nuclear. Dinheiro adiantado, 2015, o famoso acordo nuclear. O primeiro passo é claramente visível, de primeiro, deram. Sanções foram retiradas e dezenas de bilhões de dólares em recursos iranianos foram descongelados. Dinheiro adiantado, está na mesa. Oh, nas cadeiras isso é mais difícil. Promessa, sim, e mais ricos, enriquecemos urânio não acima de 3,6%, 3,6%, mantemos os estoques baixos. Deixamos os inspetores entrarem, somos firmes, mas na própria promessa estavam embutidos prazos bem astutos. Restrições que desapareceram sozinhas após alguns anos. Como te falei, 4 horas, 3 minutos, 26 dias. A mentira estava no texto, mas em letras pequenas. Como bebiam champanhe, ninguém leu as letras miúdas. Aguentem firme, o que prometemos talvez um dia cumpramos, mas sem data certa. E quando o acordo começou a desmoronar, Tigran mostrou quanto realmente valia a sua palavra. E o enriquecimento é útil para cima. Para onde? Para 60%. Não 3,6, 60. Isso já está bem, a meio passo do urânio para armas. E os inspetores? Foram expulsos, tiveram câmeras desligadas e perderam as anotações das instalações. Diziam não saber onde estavam, se perderam no caminho. Entraram no café para um drink e sumiram. A conta veio de novo. Tigran já tinha recebido o dinheiro. Tudo ficou real na hora. Pode gastar. Cumpriu a promessa só até quando foi conveniente para ele. Nem um minuto a mais. Você reconhece a caligrafia? É a mesma mão que escrevia em Paris. Terceiro exemplo. Reféns. Aqui está. Terceiro exemplo. Bem, esse é o mais frio, como dizem, reféns. Sim, e aqui não há diplomacia alguma. Aqui é um modelo de negócios puro e bem ajustado. O esquema é simples até enjoar. O Irã captura estrangeiros como qualquer outra sociedade terrorista. Frequentemente são ex-cidadãos com dupla cidadania. Eles não se importam, mas e se os Estados Unidos ligarem, não é? Cientistas, empresários, jornalistas e turistas são presos sob falsas acusações de espionagem e depois usados como moeda de troca. Em 2023, os Estados Unidos libertaram, quanto foi mesmo? 6 bilhões de dólares por 5 americanos libertados. Nos Estados Unidos diziam que não foi por isso que deram o dinheiro. Não. Mas como não foi? Quando mais seria? E repare na ordem. Primeiro liberam o acesso ao dinheiro e só depois as pessoas saem das celas. O dinheiro é a condição. Primeiro passo. E agora, o mais diabólico desse modelo é que ele se reproduz sozinho. Saíram 5, libertaram 5 vagas. E as celas do Geran não ficam vazias, porque para ele é vantajoso pegar novos reféns. Cada sequestrado representa dinheiro futuro. Talvez não seja 1,25 milhão por pessoa, mas é uma concessão ou vantagem futura. Ao pagar o resgate, você não resolve o problema. Você só faz o pedido para o próximo prisioneiro. Você financia uma organização que vive exatamente disso, de sequestrar pessoas repetidamente. E, de novo, a mesma lei, concessões. Irã recebe em dinheiro vivo, em dólares, por assim dizer, e promete corrigir a situação, mas esquece da promessa. Bem, o que fazer se esqueceram? Queremos muito lembrar, mas não conseguimos. E o quarto exemplo é o Líbano. Foi por isso, na verdade, que nós começamos toda essa história. Até agosto de 2006, vamos novamente, por assim dizer, voltar 20 anos no tempo, a guerra entre Israel e Hezbollah terminou. Conselho de Segurança. Ele aprova por unanimidade a Resolução 1701. As condições estão escritas preto no branco, sem margem para dupla interpretação. O Hezbollah se desarma e recua para o norte, além do rio Litânia. Ao sul do Litânia permanecem apenas o exército libanês e os pacificadores da ONU e nenhuma milícia privada, ponto final. O que o Hezbollah prometeu? Bem, claro, desarmar-se, claro, sair. E o que ela fez? Nos anos seguintes, ela não entregou nenhum fuzil. A ONU a desarmou, não é? Lembra que era isso que a ONU fazia, não é? Em 2024, o Hezbollah se tornou o exército não estatal mais armado do planeta. Segundo estimativas, como eu já disse, lá há cerca de 150, 200 mil foguetes e projéteis balísticos. Pense bem nesse número, 100, 150 mil foguetes.
no grupo que, de acordo com o documento assinado, se comprometeu a entregar as armas. O sul do Líbano, de onde pediram para ela sair, bem, e ela assinou, ela transformou em uma fortaleza, escondeu túneis, inclusive bem sob a fronteira com Israel, e depósitos de foguetes nos porões de prédios residenciais. E sob camas de crianças. Colocou lançadores nos pátios das aldeias entre a escola e o hospital. E os pacificadores, a ONU quer dizer, esses aí, que quer dizer que pela resolução 1701, são obrigados a controlar tudo isso, né? Bom, não sei, talvez o Hezbollah simplesmente não os deixasse entrar, ou pagou, ou convenceu, ou talvez lá só trabalhassem funcionários do Hezbollah. Quem sabe? Aqui não pode. Aqui pode, mas aqui não pode. Não. E a ONU acreditava em cada palavra. 20 anos. Durante 20 anos, a resolução do Conselho de Segurança não era uma lei, era só uma decoração. Um belo papel em cima da mesa, enquanto por baixo dele, no sul do Líbano, o arsenal crescia silenciosamente. Armas para o Hezbollah. Fluía por um corredor vivo, do Irã pelo Iraque e pela Síria. Lembra de onde começamos? Aqui está, aquele mesmo martelo iraniano em ação. A guarnição que você já reconheceu no início. Agora, diante dos seus olhos, ele quebrou o que assinou em preto no branco. Este é o quarto exemplo. Bem, eu acho que este é o mais evidente de todos. Paris. Acordo nuclear, reféns, Líbano, 4 mesas de negociação diferentes, 4 décadas diferentes e um único padrão. Primeiro uma concessão adiantada, uma concessão ao Irã, depois uma promessa, depois a promessa vai para o lixo. Agora vocês vão reconhecer isso à primeira vista. O que Teherã realmente impõe ao mundo como condição é, primeiro, um cessar-fogo no Líbano, não toquem no Hezbollah. Isso é diplomacia, no primeiro passo. O mesmo ocorre em Paris. Foi a mesma coisa. O que está no acordo nuclear, agora você não vai confundir com mais nada. Primeiro, parem e não mexam mais com o Hezbollah. Parem. Deixem eles se fortificarem, se rearmarem, cavarem trincheiras e fazerem o que quiserem. Isso são mais de 4 exemplos. São 5, 6, 10, se você observar bem. Os Houthis no Iêmen, a mesma franquia iraniana, prometem repetidamente parar os ataques aos navios no Mar Vermelho em troca de mais uma pausa. Fazem uma pausa e depois retomam. Essas formações paramilitares do Iraque, como é que chamam mesmo, né? Ou seja, o mesmo roteiro, isso não é coincidência, está espalhado pelo mapa. É um método só, vindo de um centro, tudo igualzinho. Teherã não improvisa, Teherã repete. Deu certo, 1, 2, 3, 8 vezes, vamos repetir, tudo igual. Sempre funcionou, porque nós, o Ocidente delicado, aceitávamos que eles primeiro recebessem o que queriam e só depois talvez fizessem o que prometiam. É por isso precisa ser dito sem rodeios. Não se pode assinar nenhum papel com Teherã enquanto o Hezbollah estiver no Líbano. Ponto final. Qualquer assinatura hoje é apenas um novo passo, o primeiro no roteiro deles. Você faz uma concessão antes, real, concreta, e em troca recebe apenas uma promessa. Você já viu o valor da promessa iraniana pelo menos 4 vezes seguidas, certo? E agora, o que fazer? Mais um papel. Controle reforçado. Edição atualizada de 1701, agora sob a direção não da ONU, mas da OTAN. Desfecho no Líbano. E ele consiste em 2 movimentos, e um não se sustenta sem o outro. O primeiro movimento é que o Hezbollah não deve ser contido, ele deve ser eliminado. E eliminado de tal forma que se torne, digamos, irreversível. Eu agora atacaria não com mais cautela, mas 10 vezes mais forte. Cada depósito, cada túnel, cada lançador, cada ponto daquele corredor de suprimentos que vai do Irã pela Síria. Não para forçar um novo cessar-fogo. Nós já vimos juntos o que vale uma trégua com o Hezbollah, mas sim para que Teherã não tenha no Líbano nem trincheira, nem míssil, nem uma única alavanca. Por quê? Nós dissemos desde o início, neste posto avançado na fronteira de Israel está concentrada metade de todo o poder iraniano na região. Neutralizem-no. Aqui, assim como em Gaza, digamos, não vai dar certo. Ou seja, pior do que em Gaza, nesse sentido, não vai dar para derrotá-los completamente, mas levá-los a um estado em que, eu já vou explicar, em que o que nós podemos. Porque, veja, Teherã vai ficar de repente sem carta, sem pretexto, sem escudo humano e sem nada disso ao mesmo tempo. Esse é o segundo movimento. Sem ele, o primeiro quase não faz sentido.
O Líbano precisa de um exército, seu próprio exército, de verdade, treinado, armado, equipado, ao Estado libanês, e não a uma franquia iraniana, pois esse era todo o sentido original da resolução, tanto da 59 quanto da 1701, para que o poder no Líbano estivesse nas mãos de um único Estado libanês, um só, e não um exército estrangeiro cavando no sul. E Ogdania, na sua época, expulsou esses mesmos, sim, a OLP, sim, foi o Domingo Negro, como eles chamavam. Sim, expulsou, pois tentaram o mesmo. Na Jordânia não conseguiram, mas no Líbano, sim, falaram 20 anos e não fizeram. É isso que precisa ser terminado. Treinar o exército libanês, armá-lo. Permitir que os libaneses controlem o próprio sul, para que as armas do país estejam nas mãos daqueles que respondem ao povo libanês, e não ao Ayatollah a 1000 quilômetros de distância. Libertar os libaneses do Hezbollah libanês não é uma guerra contra os libaneses, é devolver o Líbano aos libaneses. Devolver o Líbano aos libaneses, tirar das mãos. Antes era a Síria, então agora é o Irã. E repare como esses movimentos atuam juntos. Enquanto o Hezbollah for a única força real no país, o jovem libanês do sul não tem escolha. Se você quer salário, proteção, status, vá para as fileiras do Hezbollah. O grupo se alimenta do vazio deixado pelo Estado. Coloque um verdadeiro exército nacional nesse lugar e o vazio desaparece. Ou seja, o monopólio da força desaparece. Sim, a fonte de sustento desaparece. Desaparece a única força que pode nos proteger. Um Estado libanês forte enfraquecerá o Hezbollah de forma mais eficaz do que qualquer ataque. Ele tirará não só as armas deles, mas também a própria razão de existir. Por isso, bombardear não basta, pois destruir ou aniquilar totalmente é quase impossível. Também não temos 100 séculos para isso, certo? Bombardear é necessário e com força, mas na brecha aberta, o Estado libanês precisa necessariamente entrar em ação. Caso contrário, em 10 anos, no mesmo lugar surgirá outro Hezbollah, com um novo nome, mas com a mesma marca iraniana na coronha. E então, começamos a perceber claramente que, por décadas, confundimos duas palavras completamente diferentes. Trégua com o Hezbollah não é paz. É uma pausa durante a qual ela se rearma. Nós vimos isso com nossos próprios olhos, depois de 2006, enquanto o mundo inteiro repetia paz. Paz. E nesse tempo, os depósitos no sul estavam sendo reabastecidos, de 13 mil foguetes para 150 mil, ou talvez até mais. Aquele silêncio não era paz, aquele silêncio era abastecimento, abastecimento de carga mortal. No Líbano, isso ocorria em 3 turnos. A verdadeira paz não é a assinatura de um mentiroso em outro documento. A assinatura de Teherã já estava em Paris, Viena, no acordo nuclear e na resolução sobre o Líbano. O valor, digamos, é conhecido, menos que 0. A verdadeira paz é outra coisa. É quando tiram do mentiroso a possibilidade de fazer maldades. Quando tiram do mentiroso a possibilidade de morder? Quando o Líbano é dos libaneses e não há trincheira iraniana na fronteira com Israel, aí sim há paz. Todo o resto é apenas um intervalo entre 2 atos. Agora, permitam-me me afastar dos relatórios e falar como alguém que, como se diz, esteve lá. Sim, porque tudo o que vem a seguir não foi lido em algum lugar. É meu. Eu prometi a vocês no começo uma história, aquela que fez todos nós gelarmos por dentro em 82. Por que fomos ao Líbano, afinal? Então, porque não havia outra escolha. Nossas cidades fronteiriças, kibbutzim e vilarejos, eram bombardeados quase todos os dias com projéteis e foguetes. Todo santo dia. Bem, viver sob essas condições era impossível. Então entramos para limpar aquela terra dos grupos terroristas que estavam bem ao nosso lado. E por trás desses grupos estavam as mesmas mãos sírias e iranianas. Na época, o exército sírio controlava o Líbano e o Irã enviou seus guardas revolucionários, que logo criariam o Hezbollah. Mesma assinatura, mesmos patrões. Isso foi há 40 anos. E foi isso que, como se diz, meus amigos, meus companheiros de batalhão viram. Na janela de uma casa, estavam 2 crianças, ou uma criança e uma mulher, parados, congelados de medo, mas permaneciam ali, não fugiam, e entre eles aparecia uma bazuca que atirava contra nós. Ou atiravam com fuzis por trás deles, usando as crianças como escudo. Da escola cheia de crianças atiravam contra nós e nós não podíamos revidar. Eles na verdade contavam com isso.
Meus rapazes encontravam brinquedos recheados de explosivos. Entende, brinquedos? O cálculo era, ou um soldado nosso pegava e explodia, ou uma criança libanesa pegava e morria. Depois gritavam para o mundo: olhem o que os israelenses fizeram, isso eu nunca vou esquecer. A televisão ocidental vinha, inclusive a americana, colocavam a câmera e logo juntavam os moradores à força, ação feita por sírios e iranianos. Alguém deitava no chão, eles empilhavam uns sobre os outros, derramavam tinta vermelha como sangue, crianças choravam, havia gritos e uivos. E os jornalistas ocidentais esperavam calmamente, tranquilamente, até que a cena estivesse pronta, observavam e depois filmavam. Além dessa encenação, o narrador da Europa, Estados Unidos e Canadá falava sobre as atrocidades dos israelenses, sobre os sionistas, sobre aqueles mesmos judeus que diziam antigamente bebiam sangue cristão e agora vieram beber o sangue dos bebês muçulmanos. Depois, isso era repercutido pelo rádio e pela televisão dos países muçulmanos. E lá já diziam diretamente: os judeus vieram atrás do sangue muçulmano. Eles vão tomar o bairro, matar todo mundo, prender as crianças e extrair o sangue delas para fazer aquela mesma matzá sem a qual os judeus não têm festas. Meu Deus, mas era exatamente isso que eles transmitiam e escreviam. A velha calúnia sangrenta retorna. Estamos aqui, do mesmo modo, ouvindo as mesmas palavras e o mesmo veneno usado contra nós na Europa há 50 anos. 500 anos também, eu acho, agora chegou a Rua Árabe. Tudo isso por um motivo, para que nos odiassem. Primeiro os locais, depois o mundo. Funcionou. Funcionou porque a imprensa mundial jogava esse jogo de bom grado. A maioria dos governos preferia manter boas relações com mais de 1 bilhão de muçulmanos, com seu petróleo e seu dinheiro, com os quais era conveniente comprar simpatias na Europa e América. E não com 4 ou 5 milhões de judeus sionistas que naquela época não tinham nem petróleo, nem gás, nem dinheiro. A escolha, infelizmente, foi aritmética. Eu conto tudo isso não por causa do passado. Eu conto isso porque vocês vão ver isso de novo. No exato momento em que Israel atacar Hezbollah de verdade, ele deve mostrar o mesmo espetáculo, as mesmas janelas com crianças, a mesma tinta, as mesmas câmeras. Agora são os filhos dos jornalistas. O mesmo texto do narrador, você já o conhece de antemão, sim, procure na internet daquela época, da época do trabalho, e verá exatamente a mesma coisa. O que eles vão fazer, mas só não deixem esse grito ensaiado parar o trabalho que precisa ser levado até o fim. Então, da próxima vez que disserem na televisão que Teherã está pronto para negociar, só é preciso primeiro. Basta dar o primeiro passo, como fizeram com Hitler. Cederam um pouco, ele prometeu parar, e você já sabe como se chama esse início. E como isso sempre, sem exceção, termina com o Irã, não se resolve nada no papel, tiram a alavanca do Irã. A alavanca do Irã se chama Líbano, ou seja, Hezbollah. Limpem o Líbano da Hezbollah, devolvam-no aos libaneses e ajudem-nos a reconstruir o próprio exército. Bem, pelo menos metade. O poder do Irã simplesmente desmorona como enfeites de árvore de Natal. Não porque Teherã de repente ficou bonzinho, mas porque simplesmente não terá mais com o que chantagear. No geral, dá para confiar, mas é preciso antes verificar com o que ele está mirando em você. E se ele ainda estiver mirando, então, bem, qualquer assinatura dele vale exatamente o mesmo que todas as anteriores. E quanto vale, você já sabe. Agora vem a parte mais interessante, aquilo que eu prometi. Prometi para vocês lá no começo. Quanto tempo realmente é necessário para acabar com Hezbollah? Vale a pena? E será que Trump pode realmente fingir que está bravo com Bibi? Bem, isso já não é um fato, isso já é uma previsão. E antes de eu dizer isso, tenho um pedido para vocês. Se vocês assistiram até aqui, significa que vocês se importam. Isso significa que você é do tipo de pessoa que não quer apenas ouvir as notícias, mas entender o que está por trás delas. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho. Isso não é um ritual, é a única maneira de um vídeo como esse chegar até aqueles que já tiveram os olhos inundados por esse sangue encenado. Cada clique seu é mais uma pessoa que vai aprender a reconhecer o primeiro passo, à primeira vista. Para notícias rápidas do dia e entender por que tudo funciona, vejam o canal Roteiro para a Liberdade. Lá nós analisamos os nomes a fundo. Pronto. Bom, tudo bem. Agora, a previsão prometida.
A partir daqui não serão fatos, será a minha avaliação. Eu coloco esse limite de propósito porque existe uma habilidade nisso e é por isso que nos reunimos aqui. Primeiro os fatos, depois o que podemos entender e concluir a partir deles. Os fatos vocês já ouviram. Agora vamos sentar e, com calma, de maneira inteligente, melhor do que dizer de maneira humana, analisar 5 perguntas que vocês certamente estão se fazendo agora. Mesmo que essas perguntas ainda não estejam totalmente formadas na sua cabeça. A primeira, tudo bem, mas quanto tempo vai levar para acabar com o Hezbollah? Vamos ser sinceros, o Hezbollah já não é mais aquele que assustava todo mundo alguns anos atrás. Em 2024, Israel decapitou a liderança, matou Nasrallah e quem preparavam para substituí-lo, Sofia Sofieddin, acho. Quase toda a liderança foi eliminada. E até o outono de 2025, segundo estimativas, cerca de 70%, talvez até 80% do arsenal deles foi destruído. Não é um grupo no auge, é um grupo que está tentando se recuperar do golpe. Bom, e aqui eu, por assim dizer, não vou me deixar enganar e não aconselho vocês a se enganarem, ela não está morta. Ela se dividiu em pequenas células que, por questão de sigilo, nem se comunicam entre si, escondem depósitos agora ao norte de Letânia e o principal está se rearmando novamente. Algumas coisas são trazidas, outras já estão sendo feitas ali mesmo no local. Por isso, quando perguntarem a vocês quanto é necessário, não deem uma resposta simples, ela será incompleta. Para destruir militarmente o que ela conseguiu restaurar, depósitos, pequenas fábricas artesanais, células, corredores da Síria, são necessários meses de pressão contínua. Bem, enquanto ela, o Hezbollah, está fraca e enquanto a janela está aberta. Mas para acabar com ela de forma fatal, só bombas não serão suficientes. Não vai dar certo. Pense bem, fatal não é quando cai o último míssil. Fatal é quando no lugar dela surge o Estado libanês. Tão firmemente que não haverá mais espaço para as células crescerem. E isso não são semanas, são anos de trabalho paciente com o segundo movimento do exército libanês. Se alguém promete resolver tudo em 2 semanas com um único ataque aéreo, ou não entende do que está falando, ou está te vendendo um conto de fadas. Os ataques apenas abrem uma janela. Quem a fecha é somente o Estado libanês, neste caso. A segunda questão é como eles iniciarão os bombardeios e o impacto direto disso nas negociações. Lembre-se do método de Teherã. Primeiro, veja o que ele está exigindo agora. Ou seja, Líbano, Hezbollah, essa é a única carta forte dele na mesa. Se você tirar essa carta das mãos dele, o Irã não vai ter mais nem pretexto, nem influência, nem escudo humano. Afinal, qualquer negociação é apenas um reflexo da força que está por trás de cada um dos que estão sentados à mesa. Se você remover a trincheira iraniana da fronteira de Israel, o negociador iraniano vai ficar mais flexível na mesma hora. Ele só vai ter o Estreito de Hormuz, simplesmente porque não terá mais nada com que ameaçar daquele lado. Vou chamar o risco de forma direta, sem rodeios. Em curto prazo, Teherã pode até reagir, atacar o Golfo, o petróleo, o Estreito, exatamente como está fazendo nesta e na semana passada com o Kuwait e o Bahrein. Mas isso já é fogo, é a agonia da alavanca, não a sua força. A conclusão é clara. Quanto mais rápido se resolver a questão libanesa, menor será esse perigoso intervalo. Adiar significa jogar a favor de Teherã, apressar significa jogar contra ele. O terceiro e mais incômodo. Mas será que isso realmente vale a pena? Sim, mas com uma ressalva que no geral decide tudo. Vale a pena se o golpe vier acompanhado de um segundo movimento? E atacar e ir embora não vale a pena, você só vai reiniciar o relógio. E em alguns anos, no mesmo lugar, a noite vai cair de novo. Uma nova Hezbollah. Mas atacar e imediatamente depois introduzir o Estado libanês vale a pena sem dúvida nenhuma. E aqui eu já vou responder à crítica que alguém certamente vai fazer. E sua regra, não se pode tirar algo de alguém sem consentimento? Ela também não é violada aqui. Essa regra protege o pacífico, mas Hezbollah não é um vizinho pacífico de quem algo está sendo tirado, e sim uma força armada que foi a primeira a pegar em armas e as esconde debaixo das camas das crianças. Deixar aquele que atacou primeiro e depois se escondeu atrás de civis não é agressão, é autodefesa. E a responsabilidade moral pelas vítimas civis recai sobre quem fez das pessoas um escudo humano e não sobre quem foi forçado a atirar de volta. E em quarto lugar, como isso pode afetar Trump? Vai afetar. E para os dois lados ao mesmo tempo, dependendo de como e quando.
Vão esmagar Hezbollah rápida e limpidamente, ou pelo menos vão derrotá-los agora, a tal ponto que vão demorar para se recuperar. E o Irã vai sentar à mesa de negociações em condições enfraquecidas. Trump em ação. Força gera resultados, paz vem da força. Se a guerra durar, haverá vítimas civis e o preço do petróleo vai disparar no estreito militar, prejudicando-o em casa. Porque o eleitor não perdoa nenhum presidente pelo cansaço de uma guerra alheia e pela gasolina cara na bomba. Então, para Trump, a palavra crítica é exatamente a mesma que para toda a operação: janela. Curto e decisivo é positivo para ele. Longo e enrolado é negativo. O tempo aqui não é um pano de fundo neutro, o tempo é a sua popularidade. E o quinto, como dizem, é uma pergunta capciosa. Será que Trump pode fingir que está bravo com Bibi? E Bibi, enquanto estão bravos com ele, o mau Bibi, faz o que precisa fazer? Bem, claro que pode. E provavelmente é assim que eu agiria. Um truque antigo e comprovado. 2 policiais, um bonzinho, o outro investigador, o investigador bonzinho. O investigador mau, né? Publicamente, Trump se afasta, faz cara feia, diz: estou insatisfeito com Netanyahu, e os cortesãos sussurram e dizem: ele xingou ele com palavrões. É isso? E com isso dá cobertura aos mediadores árabes, mantém o canal aberto com Teherã, acalma o próprio público em casa. Nos bastidores, a coordenação segue seu curso normalmente. Isso não é hipocrisia negativa, apenas divisão de papéis. Um pressiona, o outro apoia. Mantém a porta entreaberta para um acordo, para que não se feche, mas há uma sutileza. Sem isso, a estratégia não funciona. Funciona só enquanto não ficar óbvio. Se a raiva contra Bibi parecer encenação para as câmeras, perde força para aliados e inimigos. Você pode suspeitar disso, mas não deve ver claramente. Você deve pensar: e se for verdade mesmo? Por isso, se for necessário demonstrar insatisfação, faça isso de forma contida e rara. Exagerar? A ferramenta? A ferramenta vira uma piada da qual todos riem, mas dos dois lados da fronteira. Bater? Sim. Forte e agora, enquanto a janela estiver aberta. Mas lembre-se bem, um golpe sem o Estado não é vitória, é uma guerra adiada. E o principal aliado aqui, tanto para Israel quanto para Trump, não é o que parece, não é uma tonelada de TNT. O principal aliado é o exército libanês, que de fato ainda não existe. Ou seja, ela existe sim, ela existe de jure, como se diz, mas de fato ela não existe. Treiná-la? Reconstruí-la para que ela deixe de ser, como dizem, uma piada, uma brincadeira, e então tudo o resto se tornará possível. Talvez seja preciso atacar agora, dar um golpe forte por 2 semanas, não sei, 1 semana em que esbala Hezbollah, para que eles não consigam se recuperar nesse tempo. O ataque atingirá o Irã imediatamente, depois paramos e não atacamos mais. Nós destruímos tanto lá que só restaram, não exatamente cascos, claro, mas a situação ficou muito ruim lá sim. Pronto. Trump pressionou Israel até o fim. Israel respondeu: gostaríamos, mas não vamos, porque Trump nos pressionou. Então fazemos algo e partimos. E foram para além do Litani, por exemplo, sim, não saíram completamente, mas foram para além do Litani, e também para manter aquela fortaleza que tinham acabado de conquistar. Ele disse: agora está tudo certo, negociem entre vocês, não faremos mais nada. Então, e às pressas, espero que os israelenses já estejam fazendo isso, treinando e armando o exército libanês. E quero terminar não com uma ameaça e nem com medo. Quero terminar com aquilo pelo qual vale a pena contar tudo isso. Lembre-se, meu Líbano de 82, quero dizer sim, janelas com crianças, tinta no lugar de sangue, lá um locutor com um texto pronto sobre o sangue dos bebês. Eu não trouxe de lá só dor, como se diz, mas também uma lição. E Israel aprendeu essa lição junto comigo. A lição é simples e amarga. Amor e paz. Não vamos conseguir. Não importa o quanto você prove estar certo ou mostre suas feridas. Enquanto o mundo não precisar de você, vão te julgar pelo roteiro dos outros. O mundo faz uma conta aritmética com muita calma. De um lado, mais de 1 bilhão de pessoas. Petróleo, dinheiro. Do outro, um punhado de gente que, bem, naquela época não tinha nada. E a escolha não é feita com o coração. A escolha é feita de forma aritmética. E foi isso que, graças a Deus, ou Israel entendeu, ou aconteceu. Ou talvez tenha sido uma inspiração, né? Entendeu que é inútil bater no coração de outra pessoa e pedir para ser amado. É preciso se tornar necessário, insubstituível, alguém sem quem o mundo já não consegue, fisicamente não consegue viver. E veja só o que aconteceu. A chegada de Netanyahu foi para Israel, ou se tornou para Israel, o mesmo que a chegada de Trump para a América e a chegada de Saakashvili para a Geórgia, um ponto de virada.
Agrária. Provincial. Um país provincial, ou seja, um país provincial para o qual cheguei em 73, 1973, 1974 até 1980, um país que ainda meio século atrás era comum sentir pena. Transformou-se em um gigante tecnológico poderoso. Para aquele lugar onde agora todas as corporações, engenheiros, países inteiros querem ir, porque hoje a situação é diferente. Se você não está em Israel, você não está ofendendo Israel, mas vai perder a concorrência, você fica sem aquilo que só pode ser encontrado lá. Esse é o verdadeiro desfecho, seja libanês ou outro. A bomba abre janelas, o Estado as fecha, sim. Porém, o país não é protegido só pelo exército, mas por ter se tornado essencial para o mundo. Mais do que ela precisa do mundo. Essa é a forma mais elevada de segurança. Não é implorar por aplausos, mas se tornar alguém sem quem aqueles que aplaudem não conseguem viver. Israel ainda não chegou a esse ponto, mas já está muito perto. Assim que Israel inventar um combustível que substitua o petróleo e que possa ser feito do ar, da água, de qualquer outra coisa, da areia, pronto. Por isso estou tranquilo quanto a Israel. Eles vão inventar algo, se não for isso, será outra coisa. Já inventaram tanto, mas cedo ou tarde vão conseguir. É difícil com aquele mesmo grito ensaiado que agora vocês reconhecem e já sabem de antemão, reconhecem. Vai terminar. E o mundo? O mundo precisa de Israel mais do que Israel precisa do amor do mundo. Israel precisa de paz, mas de amor já menos, eu diria assim, então. E sabe, isso é uma base muito mais sólida do que qualquer assinatura, seja em papiro, seja em metal, seja na orelha, em qualquer lugar. Bem, por hoje é só, senhoras e senhores, nos vemos muito em breve.